De volta com o programa No Mundo do Trabalho, agora nesse bloco, continuando o bate-papo com a Daniela Cola, que ela é advogada especialista em Direito da Propriedade Intelectual. Mas antes da gente voltar esse maravilhoso bate-papo, eu queria deixar um recado para vocês. Dia 19 de junho tem Brechó Junino, na Sister Brechó. É um espaço gourmet, com comidinhas juninas, artesanato e a presença da Amigas da Mama. Não deixe de participar. Rua Tenente Luiz Meireles, 2964, Bom Retiro, a partir das 14h30. Um grande beijo para Magali, para Aline, para Janaína, por esse evento aí. E falando em evento, que não é o caso aqui do Brechó, mas quando a gente tem, assim, Teresópolis tem muito isso, né? Esses eventos, acabamos de falar aí dos 30 anos do grupo Quintal do Céu. Quais são os cuidados quando você tem um evento assim ao vivo, num clube, que as pessoas têm que ter, ou mesmo os músicos? Como é que fica isso? A gente tem algumas diferenças quando a gente faz um evento em local fechado e eventos em local aberto, né? Por exemplo, se você vai fazer num clube, né, primeiro você tem que saber se você vai fazer captação de imagem também ou não. Porque se você fizer, você vai precisar daquela famosa autorização de uso de imagem e voz. Se não, você vai precisar primeiro passar o seu roteiro de show, por exemplo. Digamos que a gente está falando de show aqui, falando de música, então você vai precisar passar o roteiro para o ECAD, né, fazer o recolhimento dos direitos de execução pública, né. Obviamente você tem que se preocupar que aquele repertório ele esteja autorizado para que o intérprete possa fazer o show com tranquilidade, né. Se você for ter captação de imagem, você vai precisar dessa autorização de todo mundo de imagem e, enfim, e saber exatamente qual é o tipo de utilização que você vai querer fazer desse material para que essas autorizações sejam o mais específicas possíveis. Até para evitar maiores problemas, porque às vezes as pessoas tudo acha que é normal, que tudo pode, não é isso? Porque exatamente por esse movimento tecnológico que veio, por exemplo, o pessoal que baixa música da internet, isso também não é permitido, obviamente que o comércio é crime. A gente tem duas questões importantes quando a gente fala de baixar música pela internet. A gente tem o cenário do download ilegal, que é a famosa pirataria, e a gente tem de outro lado o download legal, que é aquele que você paga, né? Mas a gente vem de uma cultura em que as novas gerações, elas não estão acostumadas a pagar por música, que nem antigamente você vinha, comprava CD, comprava DVD, né? As novas gerações têm aquela cultura do grátis, né? E precisa haver uma conscientização maior de que baixar música ilegalmente é crime. E hoje em dia a gente tem uma vantagem, né, que há pouco tempo vieram os serviços sob demanda, né, os chamados serviços de streaming, em que você faz uma assinatura, né, e aí você consegue ter o direito de acesso a determinadas obras, né? E o streaming se diferencia do download porque você não baixa para a sua máquina aquelas obras, você não faz uma cópia direta, você tem um acesso transitório àquela obra e você pode ter um acesso gratuito ou um acesso pago, né? Que são as chamadas contas premium. E aí, nesse caso, você tem um acesso a mais funcionalidades do que você teria se você fosse tivesse uma conta gratuita. E você pode pular de faixa, pode baixar a música para dentro da sua máquina, do seu celular, etc. Então, o streaming, ele hoje tem um papel muito importante porque ele diminuiu, inclusive, a pirataria digital. Né? As pessoas agora estão se acostumando novamente. Ah, não, eu tenho um custo-benefício legal, eu pago poucos reais por mês para ter um acesso a um catálogo enorme de músicas, né? E isso vale não só para a música, como para o audiovisual. A gente tem o Netflix, por exemplo, que também é um serviço de streaming em que você acessa obras audiovisuais, séries, etc. Na hora que você falou, eu na mesma hora associei o Netflix. Aí você falou, eu falei, então estava pensando certo. O que você, assim, né, recebe de mais queixa nessa área, entretenimento? Quando você recebe um cliente lá no escritório, qual é a maior demanda nessa área? Eu, por exemplo, trabalho muito com música, né? Uma das coisas que muito acontece, assim, que é recorrente, a pessoa vai para o estúdio, grava as músicas e depois teve algum problema de autorização. Então, a gente percebe o seguinte,
o caminho lógico seria o caminho da prevenção. Como assim um problema de autorização? Por exemplo, eu quero gravar um disco, né, e aí eu vou em determinados compositores, você pode me dar uma música para gravar, etc. Tá, e aí, em vez de eu pegar essas autorizações por escrito num primeiro momento, eu gravo as músicas primeiro e vou buscar essas autorizações depois. E muitas vezes eu não consigo. Por quê? Porque os autores podem ter editado essas obras e aí eles não têm essa autonomia para autorizar a obra sem que as editoras participem dessa autorização. Muitas vezes muitas vezes não, a maioria das vezes você tem que pagar por esse uso, né? Então, é super recorrente você ter alguém que foi para o estúdio, gravou a música e no final tem que tirar a música do álbum, porque não conseguiu autorização ou porque a autorização é super onerosa. Então, acho que o caminho acho que um dos conselhos mais importantes que a gente pode dar é prevenção. Por que fazer o caminho inverso? Vamos primeiro autorizar o conteúdo e depois partir para o estúdio e ter gasto, porque muitas vezes você joga o dinheiro no lixo que você investiu. E é um investimento, refazer um álbum, com coisas Não, ou assim. excluir uma faixa do disco. Você vai excluir a faixa, você gastou com o estúdio, gastou com o músico, gastou seu tempo e a expectativa, quer dizer, tem uma série de coisas envolvidas nessa cadeia produtiva. Então, acho super importante isso, as pessoas pensarem que é importante que elas tenham autorização primeiro e não no final, antes de distribuir o produto. Normalmente, as pessoas procuram advogado para ter essa orientação? Não procuram. Eles procuram quando já está o problema instaurado. Olha, adorei a presença de vocês aqui. Eu é que agradeço. Né? A Daniela Cola veio falar aí com a gente sobre essa área mais ligada à questão do entretenimento, não é isso? Tivemos nos 2 primeiros blocos aqui conversando com Cristiane Manzueto, veio falar sobre marcas, deixar o programa No Mundo do Trabalho à disposição, já deixo um convite aí, porque é um assunto interessante, né? Não, e tem muita coisa para falar, não tem? Tem muita coisa para falar. Rita, muito obrigada. Imagina, queria que você obrigada deixasse por essa considerações, um recado para quem está trabalhando nessa área aí de música, de show, né, de entretenimento. Gente, vocês que trabalham com entretenimento, seja com eventos, seja na produção de conteúdo musical ou audiovisual, a chave é a prevenção. É o que eu estava falando para a Rita aqui. Não deixem para fazer essas questões de licenciamento no final. Façam antes, porque vocês evitam problemas de tempo, de gasto de dinheiro desnecessário e de muitos aborrecimentos. Com certeza, né? O programa No Mundo do Trabalho vai ficando por aqui. Agradece a sua audiência e a sua preferência, mas você não vai embora, não. Você sabe que aqui na TV Cidade você tem a melhor programação. Um grande abraço para todos, agradecendo o Sérgio Rage, dessas ilustres aí convidadas que vieram conversar com a gente hoje. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus.